Hoje eu não piso no plenário sem fazer um levantamento ainda que, como tu falou, hoje, a depender do cliente, mas a grande maioria não tem essa... É que é um custo, né? Tu investigar aquela lista de jurados é algo bem custoso. Mas o mínimo que o advogado tem que fazer é ir para a internet, cara. Tem gente que revela muito da vida na internet. Exatamente. Perfis de rede social, perfil de... Cara, tem muita informação valiosa. Daí lá você vê que tipo de postura essa pessoa toma a determinadas situações, em determinadas discussões, e ali você começa a ter algum elemento. E assim, ó, em se tratando de tribunal do júri, cada jurado é importantíssimo. Exatamente. Você ir só com a tese, com tudo ali decoradinho, só que sem levar em consideração os julgadores, isso é hoje eu vejo como uma falha muito grande. Porque ainda que a gente não consiga muito, às vezes é difícil de conseguir informação, mas assim, ó, a gente tem que tentar pelo menos o máximo possível. E como a gente não pode eliminar todos na hora do sorteio dos jurados, pelo menos vocês sabem o que não pode estar Exatamente. no conselho de jeito nenhum. Você tem, para quem ainda não tá ligado, nós advogados, nós temos 3 recusas imotivadas para fazer na hora do sorteio. Você pode dispensar 3 jurados sem motivo nenhum, a seu bel prazer. E ali você pode aproveitar pelo menos isso e depois, claro, já saber mais ou menos o perfil de cada um. E aí começar esse trabalho de encantamento e de sedução, né? Exatamente. Essa conversa. Essa é a palavra, sedução. É uma arte da conquista ali. E o Danilo, ele trouxe uma coisa importante, olha. O júri começa desde a chegada da parte no plenário, com boa tarde, com educação, carisma. Eu sou jurado, estudante de direito, passo por isso e amo isso. E aí até o Danilo me fez lembrar uma coisa também interessante, que muitas vezes o advogado ele está tenso, aquela situação do júri, principalmente quando, né, nos primeiros júris, a gente fica muito tenso, é um momento de muito nervosismo. E aquela tensão, ela repercute negativamente nos jurados. Por que aquela pessoa está tensa? Então aquela cara fechada, aquele nervosismo, que reflete inclusive no teu boa tarde, no teu cumprimento, ela pega mal. Por isso, aí a importância do preparo, porque geralmente quanto melhor, mais preparado você está para o júri, mais tranquilo, mais leve, mais solto que você está, e aí você consegue estar mais aberto a essas conexões com os jurados. Por isso que, e outra coisa, Felipe, eu acho que essa parte do estudo dos jurados, ela talvez seja tão importante quanto o conhecimento do processo. Porque, como eu disse, se você deixar passar 4 jurados ruins, a chance de você perder, por melhor que seja a sua defesa, é muito grande. Então, o advogado ele não pode se deixar, não pode fazer uma escolha, olha, eu vou optar pelo estudo do processo e vou relegar o estudo dos jurados. Não, ele é o mesmo grau de importância, porque o prejuízo, se você deixar passar, como você disse, um jurado que tem uma postura que é pró-condenação, e dificilmente você vai conseguir reverter isso, um voto faz toda a diferença e por um voto, muito advogado perde. Cara, eu já perdi muito júri, Felipe, por 4x3, muito júri. E é a pior derrota que tem. Mas vai perder por 4x0. Falar, porra, que 4x0 então significa que, né, realmente eu mereci perder, mas 4x3 é aquele que vai pra casa, que fica um mês. O que eu fiz de errado? Porque foi no detalhe. Cara, e assim, ó, o 4x3 equivale a 57%. Exatamente. É nada. Por isso que o jurado é importante. Cara, eu vou até relatar uma situação de um júri, olha que louco, cara. A gente fez um plenário assim, ó, de um plenário em que eu participei alinhadinho. Tudo jurado assim, ó, carregando no colo, júri inteiro. E um colega que não era... Eu sempre levo gente para trabalhar comigo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre levo para ir ali, começar a sentir o plenário. Às vezes, se quiser falar, se sentir seguro, eu deixo. Eu não... Porque eu gosto de oportunizar, porque eu me coloco no lugar ali, né, William? Com certeza. E daí... O colega, ele viu os jurados conversando, só que daí aí a gente tem que prestar muita atenção, né, cara? A incomunicabilidade dos jurados, ela é relativa, sabe disso. Os jurados, eles podem conversar, eles não podem falar a respeito do caso. E o colega viu os jurados conversando, meio que num murmurinho assim, e falou, e deu um grito assim, o jurado não pode conversar. E eu, na hora, assim, eu gelei, eu pensei, meu Deus, é como se tivesse dado um puxão de orelha no jurado, na frente de todo mundo, e eu pensei assim, cara, eu pensei assim, meu Deus, se eu perder esse júri, vai ser por causa disso. E eu olhei assim, sabe, parece que o meu espírito saiu do corpo, assim, por causa da, pô, imagina, né, você
uma posição... Isso aí acabou não influenciando, graças a Deus, mas assim, ó, eu tinha convicção, cara, porque a gente cuida tanto, Exatamente. e isso é a mesma coisa que você, pô, você ser estúpido, ser grosso ali com a pessoa na frente de todo mundo, e o jurado, ele se coloca no lugar de juiz e ele quer esse tratamento de respeito. Ele é o julgador e a gente fala isso para ele, o MP fala para isso, o magistrado fala isso para ele, ele quer ser tratado assim. Exatamente. E, cara, isso aí foi um troço que você, meu Deus, ferrou. Aí tu me trouxe uma coisa que eu levo para mim, que advertir jurado é um tiro no pé enorme. Ali tu não teve um prejuízo, mas a chance de ter tido um prejuízo é muito grande. Assim, então fica aí essa orientação, jamais advirta o jurado nesse sentido. O que eu faço, Felipe, quando eu vejo esse tipo de situação? Eu vou no pé do ouvido do juiz falar para ele. Eu levanto, vou até o magistrado, vou lá no ouvido e falo, doutor, os jurados estão conversando, aqueles dois lá, e vazo. E deixo que o juiz advirta eles. Porque se eu advertir, eu estou criando que objeção, e advogado que objeção é perda. Tá querendo chamar atenção, doutor. O doutor tá me queimando pro juiz. William, eu digo o seguinte, eu faço mais, eu falo pro juiz presidente assim, doutor, eu vou me sentar de volta lá no meu lugar e o senhor espere para chamar a atenção do jurado. Não faça de imediato. Se o senhor fizer, eu vou consignar em ato, porque assim o senhor vai estar me prejudicando. Exato, eu sempre faço, mas assim, eu saio lá de cantinho, não chamo a atenção de ninguém e de forma a parecer que nem aconteceu. E outra, né, William, tem uma questão interessante que é a respeito, quando a gente verifica, por exemplo, alguma questão de nulidade, alguma questão relevante, muitas vezes o jurado sequer percebeu a situação. Como também num plenário que eu trabalhei, em que o juiz pediu para que fossem tiradas as algemas dos réus, mas daí na hora de voltar do intervalo, os réus voltaram algemados. E daí eu fui lá conversar com o juiz e falei, doutor, sabe, de não excelência. Exato, não pode voltar. Não expõe. Às vezes pode ter passado despercebido, por óbvio, a gente vai fazer a consignação. Exato. Mas se passou despercebido, às vezes você vai estar dando ênfase para algo que lhe prejudica, né? Então, fica aí a dica, né? Sempre discrição, quando for consignar determinadas ocorrências no júri, que eventualmente você pode arguir como nulidade, mas faça com discrição, porque a depender da forma como você coloca aquilo, os jurados vão interpretar de uma forma negativa e você pode perder votos. Eu, certa vez, Felipe, olha o que aconteceu. Estava num júri, na comarca da Palhoça, e no final do interrogatório do réu, a magistrada, na verdade, perguntou se algum dos jurados gostaria de fazer questionamentos, porque quem não sabe, é direito, não é só o promotor, advogado, juiz pode fazer perguntas. Os jurados também podem fazer pergunta. Mas o que aconteceu? Uma jurada quis fazer perguntas e deram um microfone para ela. Ai, meu Deus do céu. E ela perguntou, mas ela fez uma pergunta que estava carregada de preconceito, carregada de condenação. E começou a bater boca com o meu cliente. Meu cliente já deu uma resposta, aquela resposta na lata, seca, e ela já respondeu perguntando outra coisa. E ali a minha cabeça falou, putz, eu vou intervir, mas eu vou intervir com prejuízo. Não, vacilou, mas foi muito rápido. O que quer perguntar? Pega, já deu o microfone, ela perguntou, o réu já perguntou em cima. Daí ela já rebateu, eu falei assim, questão de ordem, a jurada não está fazendo pergunta, a jurada já está julgando, está fazendo a pergunta é carregada de juízo de valor. Mas eu fiz uma pergunta assim, com todo cuidado, mas sabia que era uma situação que não tinha como reparar o prejuízo. Eu falei, excelência, questão de ordem, sem criticar a jurada, eu falei, excelência, questão de ordem. A jurada, ela fez um questionamento em que carrega juízo de valor, e um juízo de valor que é prejudicial ao réu. Peço que seja consignado, e não só consignado, eu pedi que o júri seja dissolvido, pedi que, excelência, o júri já houve um prejuízo, não só porque a jurada ela fez isso, como ela demonstrou uma postura que iria condenar, falei isso, ela está quebrando a incomunicabilidade, porque ela está quase que abrindo o voto de condenação dela no júri. Eu falei isso assim, e óbvio, meu cliente foi condenado, o juiz não dissolveu o júri, e aí a gente está questionando agora a legalidade, a possível nulidade